Olá galera, olá rapaziada, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui, como eu falei para vocês, né, a orientação dada a respeito do iluminismo, tá? Então isso aqui é um data show, só que é chamado Prezi, tá? Vocês vão criar o de vocês, tá? É só apenas uma orientação para vocês a respeito da aula que vocês têm que dar. Então vamos lá, vamos iniciar aqui o processo. Então tá aí mostrando, né, sobre o iluminismo, e eu vou mostrar para vocês algumas características que vocês têm. Repito, isso aqui é que tem que ser dito em sala de aula. É, é a nossa. Lembra da pista que eu falei, a pista de avião? Essa é a nossa pista de avião, onde o avião vai decolar. Depois vocês vão pegarem mais informações para serem acrescentadas aqui, beleza? Então vamos nessa. Então olha só, galera, seguindo aqui. Primeira coisa que você tem que informar para a rapaziada lá é quando surgiu, né? E o que foi. Então, história é sempre tempo e espaço. Então vocês vão ter que colocar aqui que surgiu na França no século XVII e foi até o século XVIII, que foi um movimento que defendia o domínio da razão sobre a visão teocêntrica, que era dominante na Europa desde a Idade Média. Então, foi justamente um movimento que vai contestar o domínio da Igreja Católica através da razão, tá? Bem, princípios, ideias e características é outro momento que vocês têm que apresentar lá. Quais eram as ideias, quais eram os princípios e quais foram suas características? Defendiam a igualdade, defendiam a democracia, a liberdade pessoal e social, usava o racionalismo, tinha como lema igualdade, fraternidade e liberdade. Então já é um grito, né, e vai servir de bandeira para a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa também. Que eu vou falar lá na frente, né, o legado disso aí tudo. Então as características: razão, racionalismo, eram agnósticos, quer dizer, acreditavam em Deus, porém não em nenhuma religião, no caso a Igreja Católica. Eram antropocêntricos, quer dizer, o centro de tudo era o homem. Eles eram anticlericais, humanistas, extremamente voltado para a valorização do homem, tá? Voltado para a valorização greco-romana, né? Ou seja, se inspirava nos gregos, nos romanos, tá? Para servir de inspiração para suas ideias, e eram extremamente bucólicos, né? Ou seja, gostavam de ter o contato com a natureza, de estar com a natureza, perceber a natureza, contemplar a natureza e dessa forma, né, eles perceberem essas transformações da natureza e servirem de inspiração para suas ideias, tá? Muito bem. Contestavam o quê? Como eu já falei, ele contestava, além da questão da Igreja Católica, também o absolutismo e o mercantilismo. Eram contra as ideias do rei, né? E principalmente contra essa ideia do monopólio do comércio, o mercantilismo, contra a divisão da sociedade em três estados, que era, né, o lema das sociedades estamentais da França, e aí surge a Revolução Francesa. Então era contra essa visão do clero, nobreza e povo, tudo separadinho, né? O povo como a base, tá? A nobreza recebendo os benefícios, né, dessa monarquia, e o clero apoiando isso. Então ele contestava tudo isso aí. Contestava a intolerância religiosa, né, ou seja, o predomínio da igreja sobre, sobre a humanidade, né, a verdade absoluta teológica da igreja, né, o teocentrismo ele contestavam. Eram contra os privilégios dados à nobreza e ao clero, que existia nesse momento, né, e daí vinham os roubos, né, o subterfúgio da igreja. Combatiam a intervenção do Estado na economia, né, ou seja, deixar que a economia fique livre, né, eles gostavam que a economia ficasse livre, na verdade, e que o Estado deixasse de ser tão protecionista assim, né? Deixasse que o mercado, por si só, ele regulava, iria regular os preços. Vou falar também lá na frente um pouco isso.
e óbvio contra o antigo regime, né? Contra o antigo regime, que é justamente o regime absolutista, tá bom? Vamos lá. Principais iluministas: John Locke, Montesquieu, Voltaire e Jacques Rousseau. Tá aí as datas de nascimento e morte de cada um, por favor. Uma biografia dessa rapaziada, tá? Uma ilustração de foto dessa turma na hora. São os principais, tá? Mas tiveram outros. Aí, John Locke, tá aqui um pouco desse resumo de John Locke, destacando aqui, né, que ele é aí contra o absolutismo, né? Defendia o direito de cada pessoa escolher sua religião, apoiar um grupo político, tá? E defender suas ideias em público ou via imprensa, né? Defendia a ideia de que as pessoas nasciam sempre sem sabedoria, sem personalidade, ou seja, as pessoas nasciam puras e com sua experiência vivida iriam formar seu conhecimento, seu caráter, sua personalidade, tá? Os direitos individuais deveriam ser respeitados e protegidos pelos governantes. Esse foi o Locke, tá? As principais ideias dele. E aí tem um Montesquieu, que acreditava que o poder corrompe o ser humano, né? Então esse poder tem que ser e deve ser limitado, porque ele é muito forte para que concentre tanto a parte que vai administrar, que vai elaborar e vai cumprir, né, em uma pessoa só, em um rei no caso. Portanto, ele defendia a divisão do poder político em três: executivo, legislativo e judiciário, tá? E ele dizia que que só iria bem essa forma de poder se os três poderes fossem autônomos, né, um independente do outro. Aí iria bem. Claro que ele vai criticar o clero, né, porque o clero dominava esses poderes todos, somente nele. E vai criticar principalmente a questão da intolerância política, tá? Então esse é o Montesquieu. Aí vem o Voltaire. Voltaire vai defender a liberdade de pensamento, né, criticava a intolerância religiosa, criticou o poder da Igreja Católica e sua influência no sistema político, era a favor do livre comércio, era contra o controle do Estado na economia, tá? Criticou as instituições políticas da monarquia, combatendo o absolutismo, e vai escrever as chamadas cartas inglesas, né? Acho que é o seu carro-chefe. As cartas inglesas tem como caráter elogiar a liberdade de pensamento, elogiar a liberdade de religião, né? Era contra a ignorância, contra o preconceito, o fanatismo. Uma frase espetacular, né, de Voltaire, quando ele fala, né, da seguinte forma: olha que coisa bela, posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Isso é fantástico, principalmente nos dias de hoje, próximo, né, a um momento eleitoral. Então, lá no século, né, 17, 18, já tinham pessoas que já tinham uma ideia muito mais plural, né, do que a sociedade atual. Mas tem também o Jacques Rousseau, vai escrever o chamado contrato social, né, em que ele vai garantir e dizer que o povo é soberano, e que sempre deve prevalecer a vontade da maioria. Acreditava e defendia a ideia de um Estado democrático, tá, que vai garantir igualdade para todos. E se esse governante que está no poder porque o povo assim colocou, olha que coisa, a sua tese agora, ele vai dizer que é o povo que manda, né? É o povo que escolhe, e não mais como as teorias absolutistas de que o rei governa porque Deus quer, a teoria do direito divino. Vai cortar isso na veia, né? E mais, o povo dá poder ao governante, mas ele também tira o governante se esse governante não governar, né, de forma positiva. O poder do rei não vem de Deus, o poder do rei vem do povo, tá?
era a favor da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Ele dizia que o homem nasce bom e é a sociedade que corrompe, né? Então, todo ser humano ele nasce bem e bom, né? É a sociedade que corrompe. Ele é considerado o filósofo do iluminismo, né? Ideia que resume várias doutrinas filosóficas de atitudes religiosas. E a influência? Claro que isso aí, essa defesa da liberdade, da igualdade, da fraternidade, vai ser influência para os franceses, para os mineiros e para os norte-americanos. Todos eles vão fazer. E as independências também aqui da América Latina, né? Do México, do Peru, né? Da Argentina. Enfim, vai influenciar toda essa América Latina com essa ideia de derrubada do rei, né? E não ser subserviente ao rei. E claro que ele vai motivar essas revoluções da burguesia, né? Que por sua vez derrubaram o antigo regime e instalaram a doutrina de caráter liberal. E o principal deles foi Napoleão Bonaparte lá na França. Não podemos esquecer que essas revoluções tiveram caráter burguesas, tá? Ou seja, é a burguesia querendo derrubar o rei e derrubar o rei. Mas quem é que vai ficar no lugar do rei? Vão ser a burguesia. Então não esqueçam isso, né? Não foram movimentos em que o povo é que ia governar, não. O povo iria legitimar, tá? Legitimar o governo da burguesia. E uma coisa muito curiosa desse momento foi que os caras tinham tanto obsessão pela aprendizagem que criaram lá no século XVIII algo que fosse uma compilação de tudo que o ser humano já produziu e batizou isso de enciclopédia, tá? Então, em 1751 foi publicada na França uma obra chamada Enciclopédia. E a ideia era reunir numa só obra todo o conhecimento produzido pela humanidade. Então era uma coisa bem audaciosa mesmo para aquele momento. E que foi muito forte também aqui, né? Antes da hegemonia hoje da internet, existia muitas enciclopédias e até vendedores que vendiam essas enciclopédias para professor, para alunos, enfim, né? Com o advento da internet, isso se perdeu praticamente, né? Migrou para a web. Bom, o iluminismo na economia. Agora uma parte que é importante. Por quê? Porque aqui é o início do pensamento do liberal. E como hoje nós vivemos numa sociedade neoliberal, a gente precisa conhecer isso, tá? O liberalismo econômico, tá? O nome está dizendo liberalismo, é liberar a economia. Ou seja, que a economia não fique mais concentrada na mão do rei, de um monopólio, né, de uma dominação. Para que evite os privilégios, né? Que os reis tivessem seus privilégios, seus privilegiados, e esses privilegiados sairiam ganhando sempre na economia. Então a ideia dos caras era isso, liberar essa economia. E tinha o que? Os fisiocratas, né? Que era chamado governos da natureza. O lema era laissez-faire, laissez-passer, ou seja, liberdade de produzir e liberdade de comercializar. O principal expoente do iluminismo foi Adam Smith. E aí é bom vocês colocarem também uma foto de Adam Smith, um pouco da biografia dele. O Adam Smith ele vai condenar o pacto colonial, né? É óbvio. O pacto colonial, aquela coisa exclusivista entre colônia e metrópole, a ideia era acabar com isso. Que isso fosse livre, né? Fosse livre o comércio entre as colônias e as metrópoles. E através da lei da oferta e da procura, né, o mercado iria se regularizar. Ou seja, preste atenção, se há um produto em quantidade elevada, o preço tende a cair. Mas se esse produto ele for escasso, né, ele for um produto nobre, o preço tende a elevar. Então ele acreditava que a lei da oferta e da procura iria balancear a economia.
que nós chamamos de superávit, né? Superávit é quando a economia ela é positiva, ou seja, um país ele exporta mais do que importa. Tem um país rico, tem superávit. Porém, se um país ele importa mais do que exporta, ele é deficitário, por isso déficit, tá? Ele vai ficar devendo e não tendo benefícios e nem riquezas. Então é isso, gente. É assim que vocês têm que apresentar, e tá? Como eu falei para vocês, isso é um esqueleto, tá? É um esqueleto do assunto de vocês. Aí cabe vocês preencher esses esqueletos com outras ideias, né? Outras informações que vocês pesquisaram, que vocês pegaram em PDF, né? Que vocês pegaram na internet, os vídeos, né? Vídeo que vocês assistiram, enfim, um restante a formatação da aula é de vocês. Espero ter ajudado, né? Bons estudos e até a apresentação de vocês aí. Beleza? Vai ser um sucesso, vai ser show. Vocês vão ver. Estou aí para qualquer tipo de dúvida. Beleza? Abraço.